8h31, vamos acionar direto de Brasília, na capital federal, o Adriano Oliveira, que está de plantão lá na Rádio Bandeirantes de Brasília, com informações a respeito dos desdobramentos da investigação do caso do Banco Master e também os impactos, relacionados ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E aí, Adriano Oliveira, qual que é a expectativa para depois do carnaval desse caso? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. A expectativa é que a pressão aumente ainda mais em várias esferas. Você vai ter a pressão principalmente no Congresso Nacional e agora chegando também na PGR. Até porque a ideia, num primeiro momento, é de que a pressão no Supremo Tribunal Federal, envolvendo os próprios ministros, ela tenha tido uma diminuição, muito em função daquela carta, a mudança da relatoria, os trabalhos que começam a ser realizados com o ministro André Mendonça para análise e apuração dos elementos que envolvem aí a investigação do Banco Master. Mas agora há, em cima da PGR, da Procuradoria-Geral da República, uma pressão para que o ministro Dias Toffoli possa prestar esclarecimentos também. Uma apuração do nosso colega Caian Messina, a partir de análises das mais de 200 páginas que foram entregues pela Polícia Federal, apontam que haveria indícios e que há possibilidades que o próprio Ministério Público possa querer e questionar o ministro Dias Toffoli para que preste esclarecimentos com relação às investigações do Banco Master. E essa pressão, ao longo da semana, Pedro e amigos, deve aumentar consideravelmente, já que há esses elementos para que se apure mais detalhadamente todas essas relações. Eles se referem, para justificar essa apuração e esse diálogo, o que foi encontrado entre conversas de Daniel Vorcaro e o cunhado Fabiano Zettel, apontado pela corporação como o operador financeiro do banqueiro. Investigadores afirmaram que as datas que foram faladas por Toffoli não batem com os pagamentos. Para se ter uma ideia, segundo o dono do Banco Master, o ministro fala sobre a participação no resort. Ela foi vendida pelo cunhado de Vorcaro em 2021. Mas esses pagamentos que acabam aparecendo com relação a Dias Toffoli são 3 anos após essa venda que ocorreu em 2021. De acordo com delegados, Toffoli não é investigado porque tem foro privilegiado. Isso dependeria de um pedido da PGR e de autorização do próprio Supremo. O que a gente vai observar também, além da PGR, é que com o fim do Carnaval e início dos trabalhos do Congresso, além de pautas como vocês estavam falando, da escala 6x1, esse tema deve entrar muito forte com relação ao Banco Master, seja pela CPI do crime organizado, até mesmo a CPI do INSS. E a pressão ela vai se dar para que, principalmente na participação de Daniel Vorcaro, no próximo dia 26, no Congresso Nacional. E a gente vai ver que esses elementos eles vão ser colocados na discussão, porque a gente sabe que no Congresso, sempre que tem uma CPMI, seja discutindo o que for, mas que tenham assuntos interligados, muitas vezes a pressão vai por esse assunto que agora virou o foco da discussão, que é o Banco Master. A própria CPI, ou a discussão de uma CPI do Banco Master, não é descartada, por mais que não seja um movimento natural por enquanto. Tudo vai depender, Pedro e amigos, dos elementos que forem surgindo com o passar dos dias. Mas não tenha dúvida, a PGR agora é a próxima pressionada para que possa ouvir o ministro Dias Toffoli. Adriano Oliveira, obrigado pela sua participação aqui trazendo notícia no Jornal Gente.